Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. E conforme prometido, né, eu iria aprofundar com vocês hoje, então, sobre essa cocriação, né, da nossa realidade, sobre esse insight bem aprofundado, então, que eu tive. E se você algum dia já se perguntou, né, sobre como realmente fazer isso, fica aqui, né, que esse vídeo com certeza vai ser contribuição na sua vida. Nesses quase 7 anos que eu estudo o professor Hélio Couto, que eu sou ressonante, claro, né, tive alguns momentos em que parei de ser ressonante por gestação e tudo mais, mas eu estou hoje na minha 13ª onda de ressonância. E a cada onda, a cada insight, eu refaço o caminho das palestras, eu estudo, eu busco outras fontes, né? Não fico só cega no Hélio Couto, então eu busco diversas outras fontes, diversos outros entendimentos, não só que falam em português, né? Mas em inglês, em outras fontes também. Fiz cursos, né? Com grandes nomes. E, e tem uma coisa que se repete, né? Em vários deles, que é sobre você ter essa coerência entre o seu pensamento e o seu sentimento, né? Então, assim, para você manifestar a sua realidade, você tem que ter uma certa coerência entre aquilo que você pensa e aquilo que você sente. Os seus sentimentos alinhados com as suas emoções vão criar a realidade que você vive hoje. Então, a gente fica pensando, ok, isso é muito simples, eu vou fazer um quadro de visualizações, eu vou fazer uma meditação guiada, eu vou fazer alguns exercícios aqui, e de repente você tem até alguns resultados, né? Porque eu também tive alguns resultados, e aí você chega, digamos, num teto, num ponto, onde aquilo não avança além daquilo. E aí você para pensar, será que isso realmente funciona? Será que era placebo? Será que era pensamento, né? Assim, será que eu estava buscando ver sinais onde não existia? Ou o que será que realmente tem por aqui? E como vocês sabem, né, eu gosto muito de estudar para entender realmente, para saber qual é a fonte, da onde vem isso, o que está acontecendo aqui. E aí o professor Helio Couto fala muito, né, sobre a dupla fenda, como a gente tem que entender o experimento da dupla fenda, né, feito há 2000 anos, há 200 anos atrás, né, e há mais de 2000 anos atrás, Jesus já vinha falando, né, sobre o seu pensamento, né, a sua fé te curou, a força do pensamento, a força de você fazer o bem e buscar o bem em todos os momentos. E antes mesmo de Jesus, né, lá no Egito, quantos ensinamentos, né, quando eu estudei sobre reiki egípcio, eu gostei muito daquela cultura, eu me aprofundei naquilo e fui buscando outras fontes também. E na Indonésia a gente tem muitos estudos, no Tibete, então a gente começa a buscar diversas fontes de diversas religiões, de diversas espiritualidades, e quando a gente fala, né, sobre essa força, a gente vê que todos eles falam a mesma, né, em base, a mesma frase, né, o seu pensamento alinhado com os seus sentimentos cocriam a sua realidade. Ok? E o que eu faço com isso? Porque se fosse ok e tão fácil, o mundo não estaria como está. Ok, entendi, é fácil, vou pensar, vou criar, vou sentir, e de repente o mundo inteiro estaria perfeito, vivendo o sonho, a vida dos sonhos. Cada pessoa, única, exclusivamente, estaria vivendo a vida dos seus sonhos. E por que tantas pessoas realmente espiritualizadas, tantas pessoas estudadas, ainda passam por dificuldades? E isso me fez pensar bastante sobre muitas questões, né? Então eu comecei a buscar dados, a buscar estudos e principalmente testar, né? Acho que a gente tem que sempre testar, fazer testes com a espiritualidade, fazer testes com o universo e tentar compreender. Assim como na ciência, né? Se aprende com testes. Então eu comecei a testar para aprender. E aí eu quero dar um jeito de pôr aqui na tela de alguma forma para trazer para vocês, então, porque eu sou muito didática.
Eu tenho essa coisa em mim de fazer um desenho, de escrever, de mostrar. Então eu quero tentar pôr aqui de alguma forma na tela para que vocês comecem a ter essa clareza conforme o decorrer da nossa aula. E eu tenho certeza que ao final vocês vão sair assim, ó, puf, com a consciência expandida e com exercícios para colocar em prática. E aí, né, tem uma frase famosa que diz: você não atrai aquilo que você deseja, você atrai aquilo que você é. E aí, como ser? Então fica a questão, né? Então, como ser para atrair aquilo que eu desejo? Por muitos anos, as pessoas interpretaram isso de uma forma superficial ou talvez errada, né? E só que de uma mesma forma, como ela traz uma esperança de que você vai ser o co-criador, de que agora você vai atingir a tua prosperidade, agora a vida vai fluir para você, você vai naquela onda, naquela esperança, né, mexendo com os desejos, dores e desejos dos pacientes, dos clientes, das pessoas. E aí você cai também nessa de eu vou tentar, é claro que dá certo. E aí quando você bate numa tecla de que não deu certo, opa, peraí, o que acontece? O que você pensa? Dá certo para todo mundo menos para mim. Eu devo estar fazendo algo de errado. O que você está fazendo de errado? Como pode melhorar, né? O que mais é possível aqui. Então, é importante a gente saber que o pensamento sozinho realmente ele não cria a sua realidade, né? Existe ali um certo bloqueio. Claro que é importante ter o pensamento positivo, é importante você pensar em coisas boas, é importante você cancelar os pensamentos negativos, mas o pensamento sozinho por si só, ele ainda não tem o poder que você gostaria de ter, certo? Então, vem comigo. Olha só. Lá pelo final dos anos 60, tá? 1970, início ali, tá? O que aconteceu? Existia um físico chamado David Cohen, que ele criou uma máquina capaz de medir a frequência cerebral, certo? Ondas de pensamento. Então ele criou um equipamento de magnetoencefalografia, tipo aqueles encefalografia mesmo que a gente faz, né? Mas ao invés de usar eletrodos colados no couro cabeludo com gelzinho ali medindo a frequência cerebral, ele conseguiu um equipamento que rastreasse as ondas cerebrais sem encostar, sem contato com a pele. Olha que importante isso, lá nos anos 70. Olha quantos anos a gente já avançou, quanto a ciência já avançou, e por que será que não é interessante compartilhar alguns dados que fazem você ficar mais poderoso, mais capaz, mais emancipado da Matrix? Vamos lá. O seu cérebro, ele não possui, né, apenas os sinais elétricos. Isso já era medido pelo EEG, certo? O eletroencefalograma. Os sinais do seu cérebro, as suas ondas, os seus pensamentos, as suas vontades, pensei que tenho vontade de alguma coisa, ele também emite uma onda magnética. E esse campo magnético pode ser detectado, ele pode ser medido. David Cohen mediu e comprovou através, né, dessa máquina que você realmente pode medir as suas frequências cerebrais, captar ondas de pensamento à distância. Grava esse dado, ok. Anos depois, muitos anos depois, a ciência vai evoluindo, né? Não sei se vocês conhecem, mas lá na Califórnia existe o HeartMath Institute. E lá no HeartMath Institute, eles aprofundaram alguns estudos, principalmente focando no que? Heart, coração. E aí, focando no coração, eles conseguiram medir que o coração também emite uma frequência própria. Também emite ondas. Lembra? Tudo é partícula, tudo é onda. O coração também emite ondas que podem ser medidas. Ótimo. Aqui aparece uma reflexão muito interessante, tá bom? O cérebro está emitindo uma onda. O coração
está emitindo uma onda? Vamos voltar um pouquinho nas aulas de física. Guarda essas informações aqui, separa elas para o lado. Abre uma abinha aqui, aulas de física. Quando a gente tem uma onda e outra onda, e as ondas, elas, entram ali em contato uma com a outra, se elas são ondas com franjas construtivas, a onda amplia. Se ela tem ondas com franjas destrutivas, a onda se dissipa. Você lembra dessa informação? Crias de Hélio Couto devem lembrar dessa informação. Muito bem. Você tem uma onda e você tem outra onda. Essas ondas estão construtivas ou essas ondas estão destrutivas? O seu pensamento e o seu sentimento alinhados na mesma frequência, na congruência, para manter essas ondas do seu campo construtivas, chegando mais longe, mais distantes. Guarda essa informação. Agora existe um estudo, As pessoas gostam de botar lei para isso, lei para aquilo. Existe um estudo sobre uma tal de lei da expressão. Já ouviu falar? Vamos lá. Se você não ouviu, não se preocupe. Vamos puxar essa lei para cá também. A lei da expressão, ela tem alguns diferentes olhares, dependendo de quem está vendo esse assunto. Mas, basicamente, se a gente falar sobre todos eles, eles convergem para a mesma coisa. Mas vamos lá. Eu anotei aqui para trazer para vocês de uma forma bem específica, para a gente não se perder. Primeiro, a realidade expressando o seu estado interno. Essa interpretação, ela fala o quê? Que os seus pensamentos, as suas emoções, as suas crenças, a sua identidade, tudo aquilo que você acredita sobre você, ele está expresso na sua realidade. Então, aquilo que você vivencia é aquilo que você acredita que você é. Se eu acredito que eu sou alguém bonita, eu vou sair na rua e vou vivenciar como se eu estou bonita, radiante. Se eu acredito que eu sou alguém feia ou que não me encaixa em lugar nenhum, eu vou caminhar na rua me escondendo e achando que eu não tô coerente com aquele ambiente, ou que a minha roupa tá inadequada, ou que eu não sirvo para aquilo, e eu vou começar a me encolher. E assim eu vou manifestar essa realidade na minha vida. Ótimo. E essa visão, ela vem muito dos ensinamentos de Neville, Então, quem estuda Neville Goddard sabe, que ele fala, eu anotei aqui, a imaginação e o estado da consciência precedem a experiência interna. Então, os seus pensamentos precedem aquilo que vai acontecer no seu externo. Ótimo. Segundo ponto, existe uma interpretação da expressão como uma consequência da coerência. Alguns autores, acabam usando esse termo mesmo, Law of Expression. E eles dizem o quê? Que toda energia tende a se expressar. Então, se tudo no mundo é informação, energia, onda, frequência, partícula, tudo tende a ter uma expressão, a se expressar conforme a sua vibração. Então, uma crença repetida muitas vezes, ela passa a se manifestar como um comportamento. Então, se eu repito para mim mesma que eu sou alguém de sucesso, eu sou alguém que tem sucesso, eu sou alguém que tem sucesso. De repente, os meus comportamentos passam a agir como alguém de sucesso. Eu vou me portar com uma postura diferente, eu vou entrar nos ambientes diferentes, eu vou ter um ar, ao redor ali que expressa aquele meu sucesso. E sucesso pode ser de diversas formas, Mas, enfim, um sentimento constante, uma crença constante naquele sentimento que eu floresci dentro de mim,
ele vai se expressar como uma realidade na minha vida. Então, uma identidade, você forma o seu padrão de identidade de acordo com pequenas escolhas diárias. Então, se todos os dias eu escolho que eu sou uma pessoa feliz, que eu sou uma pessoa positiva, que eu sou uma pessoa honesta, isso vai se expressar na minha identidade, na minha forma de ser. E por outra vez, né, se eu acreditar que eu não sou merecedora, que eu não sou inteligente, que eu não entendo muito bem alguns conceitos, isso vai também se manifestar. Cada vez mais eu vou ter dificuldade de coerência, dificuldade de compreensão, de entendimento, tudo provando para mim, né? Vou buscar provas de que aquilo que eu acredito é real. E temos uma terceira interpretação, que é a expressão como oposto da palavra repressão. Então, se de um lado eu tenho repressão, eu tenho do outro expressão. Então, a expressão como oposto da repressão. O que isso quer dizer? Tudo aquilo que eu reprimo, de alguma forma, tende a se expressar. Lembram, né, do professor mestre Hélio Couto falando que se você reprime alguma coisa para a sombra, chega uma hora que ela se expressa em atos falhos, em dificuldades, em palavras que eu quis dizer diferente e disse de outra forma. Então, toda repressão explode em expressão. E segundo essa visão, né, nada pode ser anulado, né? Então, ela só se modifica e se expressa de uma forma diferente. Ela encontra formas de aparecer, porque a energia está em constante movimento. E aqui entra um pensamento. E se talvez o que você tanto busca de co-criar, de manifestar, seja talvez uma forma de expressar? Então, se eu estou reprimindo alguma coisa, de alguma forma aquilo vai se expressar na minha vida, ela vai se manifestar na minha vida, ela vai aparecer na minha vida de alguma forma. Então, tudo aquilo que eu nego, tudo aquilo que eu reprimo, ela vai buscar uma forma de aparecer para que eu trabalhe aquilo. Acolher as sombras, lembra? Acolher as sombras, olhar para aquilo, trazer luz, iluminar-se, trazer luz na escuridão. Então, essa ideia de que o universo premia pensamentos positivos, então, se você tem pensamentos positivos, você vai atingir mais coisas na sua vida, e de repente você pensa positivo, mas as coisas não chegam. Então, peraí, será que esse insight está certo? Será que basta somente um pensamento? Ou eu preciso ter um sentimento? Mas que tipo de sentimento é esse para que as ondas virem construtivas e não destrutivas? E aqui é o ponto-chave da virada. E isso é totalmente sobre frequências, sobre ressonância, sobre alinhamento de frequências. A manifestação é sobre você entender o mecanismo por detrás para criar a expressão. Porque qualquer coisa, para ser manifesta na sua vida, para existir no seu campo, ela precisa ser criada. E ela precisa ser criada por quem? Pelo seu próprio campo para existir na sua realidade. E aí, quando um pensamento, uma emoção, elas realmente criam uma identidade fortalecida ao seu redor, você cria um campo de expressão. E o campo de expressão, ele tem uma assinatura vibracional, uma frequência vibracional, um endereço vibracional. E aquilo que você busca chega até você. Então, seja pela perspectiva de espiritualidade, seja pela perspectiva de psicologia, seja pela perspectiva da mecânica quântica, de alguma forma, todas elas falam exatamente a mesma coisa. A sua realidade tende a refletir o seu estado interno. Mas como mudar o meu estado interno, não é mesmo? E esse é um conceito muito mais profundo do que falar somente, pensa positivo, tenta fingir que isso não aconteceu, deixa isso pra lá, reprime. Uma hora isso se expressa. Claro que somos seres holísticos, né? E aqui agora eu vou começar a misturar
todo esse holos, né, esse todo que somos. Neurociência, física, espiritualidade, mecânica quântica. Vem comigo que daqui a pouco o céu vai começar a clarear por aqui. Então, na física, temos o bloco do universo, certo? Dentro lá da teoria da relatividade, né, existe uma interpretação chamada de universo em bloco. Passado, presente, futuro, tudo está expresso num grande agora, num grande bloco, certo? Então, o espaço-tempo, ele existe como uma estrutura única, de dimensões diferentes. Cada face do decaedro expressando uma forma de realidade nos multiversos, mas dentro da linha do tempo, passado, presente, futuro, tudo é um grande presente, um bloco, um grande agora, tudo acontecendo agora. E aí isso explica também alguns experimentos ou algumas experiências que a gente tem, previsão do futuro, né, mudança, alterar o seu passado, com algumas terapias você volta no passado, regressão. Então, o passado, o presente, o futuro, tudo é um grande agora. O próprio Albert Einstein escreveu uma vez uma carta, e eu vou ler para vocês o que ele escreveu, que é: a distinção entre passado, presente e futuro é apenas uma ilusão persistente e teimosa. Então, essa ilusão da linha do tempo foi criada e embutida em nós desde muito novinhos, né, na escola. Uma das frases que ficou muito famosa, né, que mesmo Albert Einstein, que não era, né, ligado à mecânica quântica, era mais ligado aí à física da partícula, mesmo ele observou sobre passado, presente e futuro não estarem lineares. Isso é muito importante, gente, porque quem realmente controla a Matrix é quem embute algumas ideias. E quando a gente vai ver realmente o que eles realmente pensavam, às vezes difere um pouquinho. Mas vamos continuar. Na mecânica quântica, a gente tem um outro conceito. Antes de uma medição, um sistema quântico pode ser descrito como uma superposição de estados. Então, todas as realidades já estão em superposição. Todas as realidades já estão no aqui e agora como frequências da onda de rádio. E você não precisa pegar o seu rádio e levar ele para a sala para ouvir AM, ou para a cozinha para ouvir FM, ou para outra cidade para pegar uma rádio diferente se você quiser uma frequência diferente. Todas as frequências de rádio estão no aqui e agora. Somente por uma determinação aí de quem manipula, de quem controla tudo, você tem no Brasil a rádio de tal a tal, você tem na Argentina a rádio de tal a tal. Mas, se você tiver um equipamento livre dessas manipulações da indústria, você pega qualquer rádio em qualquer lugar. O que isso significa? Todas as ondas de frequência estão aqui e agora. Numa linguagem simples, todas as infinitas possibilidades do seu futuro já existem agora. Qual você quer acessar? Qual a chave para acessar? Qual o código para acessar? Vem comigo. Quando ocorre, então, uma interação, uma medição, uma observação, qualquer palavra que você queira usar, todas as interpretações te levam para o mesmo lugar. O observador colapsa a função de onda. Vem, então, a expressão: existem muitos mundos, muitas moradas na casa de meu pai. Jesus. Hugh Everett III disse o quê? Filósofo, né? Existem muitos mundos. Então ele propõe que todas as possibilidades estão coexistindo. E agora, voltando para a área ali da espiritualidade, porque a gente junta tudo, somos holos, seres, né, completos. Na espiritualidade temos algumas visões sobre isso também. Algumas tradições falam exatamente isso. Tudo já existe, basta você escolher
Qual possibilidade, qual realidade basta você escolher? Basta eu escolher? Mas eu já escolhi. Eu quero ganhar na Mega Sena. Eu quero ser milionário. Ei, socorro! Me dá um namorado novo. Eu quero uma família. Eu quero um carro. Eu quero andar de Ferrari. Será que você realmente quer? Será que é isso que você realmente emana? Quer aprender como fazer isso? Fica aqui, estamos quase chegando lá. E aí você estuda, né? Neville, Sete, Dolores Cannon, algumas linhas de filosofia Vedanta. Você estuda hermetismos e tantas outras linhas, né, da espiritualidade com base na ciência. Todas elas falam da sua própria linguagem, da sua própria maneira, mas elas falam a mesma coisa. O futuro não é algo a ser criado. O futuro, que você acredita ser um futuro, é somente algo a ser acessado. Mesmo a física moderna também já nos provou que o tempo é muito diferente do que imaginamos. Quem aqui não sentiu a diferença de tempo, de mudança do tempo, desde que o CERN foi desligado? Temos aí alguns dias que o experimento CERN de acelerador de partículas foi desligado para quê? Para criarem um ainda maior, não é mesmo? Eles começaram ali pequenininho, foram aumentando, desligaram esse para criar um ainda maior, um acelerador de partículas ainda maior. Mas o que acontecia? Nossa, o nosso tempo não dava tempo. Eu não consigo fazer tudo o que eu fazia antes. O meu dia parece curto demais. Eu vivo correndo, eu vivo atrasado, eu vivo ansioso. Não era isso que estava acontecendo? E agora, percebam nos últimos dias o que aconteceu? Caramba, eu tive tempo de fazer tudo. E ainda tenho horas. Quem ainda não sentiu isso? Quem já sentiu isso? Antes eu acordava, tomava o café de manhã, fazia o que eu precisava fazer, fazia o almoço e saía correndo para levar as crianças na escola, para chegar no trabalho. E de repente eu fazendo tudo o que eu tenho para fazer, eu olho o relógio e falo, eu ainda tenho alguns minutos aqui, eu não preciso sair correndo. Quem sentiu essa diferença? Então, todas essas ideias de tempo, de espaço, de realidades, elas são muito inspiradoras. Mas como trazer isso para a prática? Essa é a pergunta que você tem que fazer. A sua frequência, ela não faz criar uma estação de rádio nova. Você acessa aquilo que já existe. Você simplesmente sintoniza. Aquela realidade já existe, a rádio já está transmitindo aquilo. E se eu te contar que com a abundância é assim, com a escassez é assim, a cura é assim, a paz é assim? Você acessa a realidade que você escolhe vivenciar. E como que acontece essa sintonia? Pela coerência. Aqui é um código, é uma chave. Como acessar a coerência? O cérebro envia informação. O seu corpo envia um comportamento. O seu coração envia emoção. Sua identidade cria uma assinatura constante. Tudo isso em harmonia, todas as ondas com franjas construtivas, fortalecem o seu tórus, o seu campo eletromagnético, o seu magnetismo pessoal, a sua potência toda, e você começa a viver como aquela versão de você que uma vez você desejou. Mas, se você acredita que você é a vítima, você não acessa. Porque se você acredita que você é a vítima, você emana sinais de vitimismo, você busca algozes para sua vida. Se você emana uma frequência de medo, você não acessa. Você emana frequência de medo, você atrai situações que te fazem sentir medo. Precisa mudar o seu comportamento, precisa mudar a sua postura, precisa mudar a sua forma de ser para acessar aquela chave. E quando a sua energia, a sua frequência, a sua assinatura vibracional realmente muda, aqui você pega um código. Aqui tudo muda. Você não atrai o que você deseja. Você expressa quem você é. Meu Deus, como eu faço isso? Estamos chegando lá. O que acontece dentro de você quando você fala, eu quero prosperar, eu quero viver a minha missão? Você sente medo,
Você sente culpa? Você sente não merecimento? Quando você afirma eu sou capaz? Quando você fala eu ganho 50 mil dólares ao mês? Qual sentimento vem? Mentira. Eu vi sua conta no banco. Não é isso. Qual sentimento você expressa? Isso é natural para você? Isso é leve para você? 50 mil dólares ao mês. Isso é leve para mim. Eu faço 50 mil dólares ao dia. Por que não mais? Eu faço 100 mil dólares ao dia. Quanto você faz? Vem trazendo essa leveza, vem trazendo essa certeza, vem trazendo essa naturalidade em falar números grandes. Você passa numa lojinha e você quer comprar ali um item. Ai, é 100 reais, tá caro. 100 reais tá caro. Eu vou ter que fazer um descontinho, eu vou ter que parcelar. Agora você passa lá na loja da Porsche, 3 milhões. E a vendedora te fala aqui, ó, 3 milhões. Vai passar à vista, dinheiro, débito. Quão natural você é quando fala de dinheiro, se na sua mente você quer prosperar financeiramente? Quão natural você fala de relacionamentos sem tabus, sem preconceitos, quando você fala de atrair um relacionamento? Quão natural você expressa o seu ser com aquilo que você quer sintonizar, não é criar. Você não vai criar a sua realidade, você vai sintonizar na sua realidade. Uma chave. Cadê? Os códigos caindo. Códigos. Se o pensamento está numa frequência, a emoção está em outra, o seu comportamento está estranho, nem você não acredita em você mesma. Quer que o universo acredite? Sem coerência, não tem força. Agora pensa numa pessoa que realmente acredita naquela missão, que ela realmente veio para servir, para ajudar, para crescer. Eu estou fazendo algo de bom para o mundo e mereço ser recompensada por isso. Lembra da PNL do Hélio Couto também, gente? Eu mereço ser recompensada pelo bem que eu faço. E eu acredito no meu trabalho, eu acredito no meu potencial, eu acredito no ser enorme que sou, em toda a minha potência. E eu acredito que eu entrego isso para o mundo, que eu sirvo isso de uma forma digna de receber, de receber, de receber por isso. Não é só eu me dou, eu me entrego e eu fico vazio, eu não mereço nada em troca. Não. Eu sirvo e eu recebo em troca. Eu começo a tomar decisões diferentes, eu começo a me portar diferente, me posicionar diferente, falar diferente, estudar diferente. Desenvolvo comportamentos novos, novas habilidades. Me sirvo de lugares que antes eu não me servia. E aí eu começo a viver em coerência com a realidade que eu quero acessar, com a realidade que eu quero criar, com a realidade que eu quero viver. Não estou falando aqui que eu quero ser uma milionária, eu estou sem nada, eu vou sair passando o cartão, comprando bolsas Yves Saint Laurent, sem ter dinheiro para pagar. Não é isso que eu estou te falando. Observe, sintonizar na frequência. Primeiro, vamos fazer um exercício. Feche os olhos e vamos delirar juntos, alucinar. Apague tudo que te bloqueia nesse momento e visualize quem é a pessoa que vive a realidade que você quer acessar. Você quer a realidade onde você anda de Lamborghini? Já existem pessoas que andam de Lamborghini? Sim, então por que não você? Isso não é uma viagem, um delírio. Existem pessoas que acessam isso. Você também pode acessar. Existe uma pessoa que mora numa casa muito grande, eu também quero morar numa casa com piscina. Existem muitas pessoas que moram com casa com piscina. Por que não você? E agora você visualiza essa pessoa dentro dessa realidade que você quer acessar. Como é essa pessoa? Que tipo de roupas ela veste?
Que tipo de postura ela tem? Aonde ela está? Ela está sentada? Como que ela pensa? Como que ela age? Como que essa pessoa reage diante de desafios? Ninguém chega ao sucesso chorando as pitangas no primeiro fracasso. Se você estudar psicologia financeira, você vai ver que grandes nomes, bilionários, tiveram uma série de fracassos antes do sucesso. Uma série de pequenos sucessos, pequenos fracassos. E o que faz eles seguirem adiante é como você lida com os desafios. Sair do vitimismo. Como você lida com os pequenos desafios da sua vida. Como você toma decisões. Como você escolhe bancar as suas decisões. Talvez o seu próximo passo não seja aprender uma técnica nova. Talvez seja. Você precisa sustentar uma nova identidade, uma nova realidade, aprender conhecimentos novos? Talvez não. Como que é a pessoa que já vive a realidade que você já deseja, que você pode acessar e que você está pertinho de acessar agora? Como é essa pessoa? Como ela pensa? Como ela age? Como ela sente? Como ela conversa? Ela julga? Ela fica fofocando da vida dos outros? Ou ela se preocupa em focar no trabalho, nas ideias criativas, em botar em prática? E é exatamente isso que a gente vai começar a observar para dar um ponto de partida para construir juntos, inclusive dentro da mentoria Códigos da Emancipação. Construiremos isso juntos ao longo das aulas, ao longo dos dias, ao longo dos meses, porque você vai começar a se munir de conceitos e aprender que não basta compreender alguns conceitos se você não pôr em prática. Você precisa reorganizar o seu campo antes de querer sair viajando no mundo da lua. Reorganize o seu campo interno para expressar a sua realidade no mundo externo, dissolvendo frequências que mantêm você presa à realidade atual, a versões antigas de você mesma. O conhecimento, ele muda a mente, ele expande, ele faz você experienciar realidades novas. Mas a prática, ela realmente muda a frequência. O conhecimento, ele muda a forma como você pensa. O conhecimento muda a sua mente. Mas somente o conhecimento por conhecimento, um curso atrás do outro, obesidade mental, intelectual, não muda você. É a prática frequente e constante que muda a sua frequência emanada, o seu comportamento, a sua identidade, a sua assinatura vibracional, como a Elaine fala. E essa sua frequência sustentada muda a experiência da sua realidade vivenciada. E aí você começa realmente a viver a partir daquela realidade que você acessou, daquela linha do tempo que você acessou. E agora vamos começar alguns exercícios para você descobrir qual realidade você realmente sustenta. Agora responda muito rapidamente. Eu vou falando palavras e vou dar um tempinho para você completar a frase. Não pense, não raciocine, joga lá o que vem. Lembra? Aquilo que você reprimiu precisa se expressar. Aquela sombra do inconsciente precisa vir à tona. Se você se enganar agora, como você vai mudar isso? Muito bonito. Trocou a roupa, passou um perfuminho, não tomou banho? Deixa a sombra vir à tona. Ninguém tá te julgando. Tô te ajudando. Fecha os olhos, é você com você mesmo. Responda rapidamente. A primeira coisa que vier na sua mente para completar essa frase. Vamos lá? O dinheiro é... Pessoas ricas sempre são... Eu sou alguém que... Deus é... Todo esse universo é... Eu mereço ter... Tudo que eu mereço ser é... O sucesso custa... Toda vez que algo de bom acontece comigo, eu... Muito bem. Teve tempo de pensar em cada uma? Rapidinho, o que veio à sua mente?
Agora você vai pausar esse vídeo, você vai pegar um papel, uma caneta, relembrar o que veio na minha mente. Gente, será que é isso mesmo? Às vezes alguma pessoa pensa assim, ai, eu não devia ter pensado isso. Ui, que coisa horrível pensar isso. Gente, você pensou, você deu luz para a sombra do seu inconsciente. Pega isso, trabalhe sobre isso. Juntos, nas próximas aulas da mentoria, vamos trabalhar sobre isso. Então a pergunta é: e se uma pessoa que não te conhecesse pegasse esse papel com essas crenças que você trouxe à tona e lesse apenas as suas respostas, sem nunca ter conversado com você? Ela olharia qual a realidade que essa pessoa está manifestando. O que essa pessoa diria? Olhe para esse papel. Muitas pessoas podem ter um choque nesse momento. É essa a realidade que você quer manifestar? Seja honesto com você mesmo. E agora você vai passar nos próximos dias a observar coisas como a sua postura, a sua respiração, a sua tensão. Eu tô tensa? Eu tô me sentindo incomodada aqui nesse lugar? Eu tô me recolhendo? Ou eu tô me expandindo? Eu fico numa postura assim, ai, não quero atrapalhar. Ou eu estou nos ambientes. Como que é o meu olhar? Como que é o meu tom de voz? Se observe nos próximos dias. Tudo isso está alinhado à identidade que eu quero manifestar, que eu quero expressar, que eu quero vivenciar. Se lembre por um momento, como você se sente realmente poderoso, como você se sente realmente capaz, como você se sente realmente pronto para vivenciar a realidade do seu sonho. Na neurociência, existem muitos estudos sobre a postura, sobre como a sua postura e o cérebro humano, ele lê expressões faciais, posturas e tudo mais para já julgar. Julgamos sem conhecer. Antes da pessoa abrir a boca para falar um A, julgamos. Tudo isso que você expressa está coerente com a realidade que você gostaria de viver hoje? Existe uma ponte que você precisa atravessar. E eu acho indispensável que você pratique a sua coerência entre seus pensamentos, as suas emoções, os seus comportamentos, qual vibração você emana para o mundo. Faz um teste agora. Feche os olhos, respira profundamente, foca toda a sua atenção no seu coração. Tente lembrar de alguém que você tem um carinho muito grande, um amor genuíno. Ou lembre de algum momento onde você sentiu muita gratidão. Como seu coração fica? Não só de pensar, mas de sentir. Tenta gravar essa emoção, esse sentimento, essa gratidão. O amor incondicional que muda tudo, que Jesus já falava. Amai-vos uns aos outros como a ti mesmo. O amor é a frequência que cura tudo. O amor é uma chave. Você ama a sua realidade? Você ama a realidade que você está vivenciando hoje? Como seria você amar a sua realidade? Você amar todos à sua volta? Você amar o seu trabalho? Amar a sua família? E ao invés de se perguntar, então, o que eu preciso fazer? Tenta sentir como que isso viria naturalmente para você. Porque se você está alinhado na frequência que você quer vivenciar, você não vibra a escassez de não viver ela ainda. Você não vibra no desejo de ter. Se você já tem, você não tem o desejo de ter, porque você já tem. Você não tem o desejo de ser, porque você já é. Você não tem o desejo de mudar, porque você já vive, já vivencia, já experiencia, já expressa. Você já é toda essa luz, todo esse potencial que você deseja ser, então para de desejar e sente, e vivencia, e seja, e expresse. Por exemplo, se você quer prosperar financeiramente, aí você pergunta, ai, como que eu faço para ganhar dinheiro? Não é essa a pergunta. Você tem que perguntar como seria se eu já vivesse em abundância. O que eu pensaria se eu tivesse muito dinheiro? Será que eu daria muita bola para alguns trocos? Ou será que eu ajudaria o próximo? Ou será que eu faria grandes feitos? Por que não já fazer grandes feitos agora com o pouco que você tem dentro da sua capacidade, dentro do seu limite? Respeitando o limite da sua capacidade, respeitando o limite da ajuda do outro. Faça um diário de sincronicidades. Escreva alguns acontecimentos inesperados, algumas coincidências, alguns sinais do universo, horas iguais que eu vi, alguém me falou alguma coisa que coincidiu com alguma outra coisa que eu já tinha pensado, que eu já tinha visto, uma ligação, qualquer
coisa que você busque um sinal. Aquele sinal é aquele pontinho de esperança de que está funcionando, de que está no caminho certo, de que você está conectado na frequência. Não está em sinal? Para e pensa. Por que você não está conectando na frequência correta? Quando você vai buscar uma estação, antes de você encontrar a estação, ele tem aquele chiado. Estou mudando de estação. Você não está tendo chiado? Você não está mudando de estação. Você não está vendo as coisas modificarem, as coisas terem coerência, sincronicidades? Então você não está sintonizando na sua nova frequência. Por que não? E se eu te falar que se você parar para pensar, já tentei de tudo, já estudei muito, já fiz várias técnicas, nada funciona, por que não tentar? O que você perde se você tentar? Você continua na mesma realidade, você não perde nada. O que você ganha se você conseguir, você ganha tudo. Toda a sua nova realidade expressa, manifesta. Sem pensar no como ela vai chegar. Deixa o como para o universo. Não precisa criar, não é como eu vou criar, ela já está criada. Sintoniza e vivencia. Solta, sintoniza e vivencia. Ela já está criada, não cabe a você criar, isso é papel de Deus, o Criador já criou. Sintoniza, se empodere e vivencia. Vai ser feliz. Existe algo chamado sistema de ativação reticular. Influencia aquilo que a gente presta atenção. O que isso significa? Se eu falar para você hoje, busque no seu caminho um carro vermelho. De repente, o seu olhinho vai procurar um carro vermelho no seu caminho. Você vai buscar aquilo que você está programado para buscar. Já está inato dentro de você. Deus criou você assim, para ir atrás dos seus sonhos, para buscar o que você quer. Se conecte. Existem alguns outros exercícios que estão exclusivos dentro da mentoria. E na mentoria a gente aprofunda cada conceito. As aulas são muito mais profundas. Não é uma horinha aí, não. São aulas profundas e densas dentro da mentoria. E se você sentir de aprofundar, então, combinando práticas, exercícios diários, todos os dias. A cada microsegundo é uma escolha. Quem assistiu Quem Somos Nós? A cada microsegundo você tem a escolha de escolher a sua realidade, de escolher para qual lado vai. 0 e 1 o tempo todo, a cada segundo. Para onde você vai? Qual a rádio você quer sintonizar? Aqui eu estou entregando um ouro de dentro da mentoria, puxando para vocês, entregando para vocês, deixando o gostinho da mentoria para vocês. E aqui eu deixo a pergunta. Nesse momento, as suas escolhas, elas estão alimentando ou matando os seus sonhos? Elas estão alimentando você entrar em coerência, ondas construtivas ou ondas destrutivas. Lá dentro da mentoria você vai aprender a compreender, observar, reorganizar e ancorar exatamente na frequência que você deseja. Uma ação concreta para aquilo que você deseja, coerente com a identidade que você está cultivando. E essa é a etapa que talvez falte em muitos cursos de manifestação. Eles passam ali aquela pincelada do início, mas eles não aprofundam como eu vou aprofundar com vocês na mentoria. Esses exercícios de coerência entre as suas frequências, eles são fundamentais para que você dê o salto para a próxima rádio, para a próxima frequência. E esse é o diferencial de todas as frases soltas que a gente vê por aí, reels do Instagram. Coerência, aprenda a manifestar. Pense positivo. A emoção é o que conecta para você realmente acessar a realidade que já deveria ser sua há muito tempo. Então lembra, gente, identidade. A sua identidade, o que você é hoje, o seu campo, coerente com seus pensamentos, com as suas emoções, com o seu campo energético, com os seus comportamentos, com os seus resultados, tudo isso dando significado ao seu campo, ao seu poder pessoal, ao seu torus, à sua energia, atraindo como um imã exatamente tudo que eu desejo. Um imã nesse magnetismo, magneto, os pensamentos magnéticos. E aí você para pensar em qual camada isso começou. Em qual camada eu comecei a me bloquear? Em qual camada parou de dar certo? Em qual dessas camadas eu preciso aprender a trabalhar mais? E isso você vai aprender comigo dentro da mentoria. Essa coerência é a chave, é o código que você tem que pegar hoje.
Eu tô muito animada para construir isso com vocês, para auxiliar, para guiar, não para fazer por vocês, que eu nunca gostei dessa história de entregar o peixe. Eu vou ensinar a pescar. Eu ajudo com todo amor e carinho. E juntos vamos desenhando a fundação de algo que vai ser realmente magnífico na sua vida. Um beijo, meus amores. Eu amo vocês e até sempre.